Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um edital de PGM, dessa feita a PGM Juazeiro do Norte. Eu já analisei vários editais de PGM aqui esse ano, já 2019, no canal. E aí tem edital para todos os tipos, para todos os tamanhos e para todos os gostos. Professor, quando é que um edital de PGM é bom? Bom, na verdade, um edital é bom a depender da pessoa que o analisa. Não existe um edital bom ou ruim na essência. Existe um edital bom ou ruim para você. Você precisa avaliar se o edital possui as características que você tem enquanto concurseiro para poder enfrentá-lo com dignidade e com reais chances de passar. Na contramão disso, se o edital possui características que não são muito adaptadas à tua forma de estudar ou aquilo que você é mais forte em termos de estudo e de etapas de concurso, então o edital não é bom para você. Por exemplo, tem gente que não suporta fazer prova oral. Tem gente que não gosta de prova subjetiva. Tem gente que gosta de prova objetiva estilo CESP certo ou errado. Tem gente que não suporta prova objetiva no estilo CESP certo ou errado, prefere ABCDE. Então você conhece as características que você tem como concurseiro e quanto mais próximo o edital estiver dessas suas características, melhor o edital para você. A verdade é que a PGM Juazeiro do Norte é um edital bem sui generis. Apresenta características bem interessantes, não que necessariamente sejam ruins, mas são pelo menos diferentes daquilo que nós estamos acostumados a analisar aqui, principalmente nos concursos da advocacia pública. O edital prevê 3 vagas para procurador, mais 9 cadastro de reserva e 1 vaga para procurador autárquico, mais 3 cadastro de reserva. Ora, se a defesa da administração indireta fica a cargo da procuradoria e ela possui cargo específico para isso, cargo de procurador autárquico, então você tem concursos separados, embora exista, a gente sabe, a ideia da unicidade de representação por meio de uma decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Agora veja, o primeiro passo aqui para você decidir é se você vai fazer o concurso para procurador e enfrentar 3 vagas mais 9 cadastros de reserva, ou se você vai fazer o concurso para procurador autárquico, 1 vaga mais 3 cadastros de reserva. Essa é a primeira grande decisão que você vai ter que ter aqui. Óbvio que o concurso para procurador, em tese, vai dar mais inscritos, porque o pessoal vai optar, muita gente, para o que tem mais cargos, e o de procurador autárquico vai ter menos pessoas inscritas, essa é a lógica, mas obrigatoriamente é um concurso para 1 vaga, praticamente, e o de procurador para 3. Então, você precisa analisar bem a sua realidade, de acordo com as características desse edital, para saber qual deles você vai escolher para fazer. Os requisitos: não tem prática jurídica, bacharelado e OAB tão somente. A banca é uma banca chamada CEPRED. Essa banca eu pesquisei, as provas dessa banca são provas objetivas raiz, ou seja, retiradas basicamente da letra da lei. Então é uma prova que praticamente não cai jurisprudência e os conceitos doutrinários, quando são cobrados, são conceitos doutrinários extremamente simples. Então é uma prova estilo técnico de tribunal, técnico e analista estilo FCC. E eu até acho que as provas de técnico e analista, para o que eu pesquisei da banca CEPRED, são provas até mais difíceis. Então é uma prova muito decoreba. Se você for uma pessoa que tem uma boa formação na parte de conhecimento de legislação para decorar efetivamente essas normas e enfrentar provas objetivas, então imagine que você pode se dar bem na PGM Juazeiro do Norte. Então a característica da banca é uma banca que cobra prova objetiva basicamente decoreba de lei. Então tenha muito cuidado com isso. A prova vai ser aplicada no dia 26 de maio de 2019. Nós estamos a 2 meses exatos da prova. O vencimento é R$ 3.522,44, mas tem honorários previstos na Lei 3.680 de 2010. Então esses honorários elevam obrigatoriamente esse vencimento base. A prova, ela na verdade está dividida da seguinte forma: o concurso, o certame, vai ter apenas prova objetiva e prova de títulos, não tem segunda fase. O edital até prevê uma prova discursiva, mas quando lista os editais que se submeterão à prova discursiva, não traz nem procurador. Quando lista os cargos, melhor dizendo, que vão se submeter à prova discursiva, não lista nem procurador autárquico. Então não tem segunda fase. Na verdade, essa prova discursiva, que seria basicamente uma redação sobre tema atual, nem isso cai para procurador. Procurador e procurador autárquico da PGM Juazeiro do Norte, pasme,
goste ou não, não tem prova subjetiva. Você não vai ser avaliado no concurso quanto à capacidade de representar judicialmente e extrajudicialmente o município na prática, ou seja, na feitura de uma peça, na confecção de um parecer ou nas questões subjetivas que requerem um conhecimento mais apurado dos institutos que são cobrados enquanto conteúdo programático previsto no edital. Não tem isso na PGM Juazeiro do Norte. Se você me pergunta a minha opinião, eu acho um absurdo ter uma prova para procurador em que nós não temos uma segunda fase. Eu também sou suspeito para falar, porque a segunda fase dos concursos da advocacia pública, para mim, representa a melhor fase. É a fase em que eu sou especializado, a fase que eu gosto mais de ministrar cursos, a fase que eu gosto mais de analisar. Então eu sou suspeito para falar, mas pessoalmente eu acho um absurdo. A prova tem apenas... O concurso tem apenas prova objetiva e prova de títulos, não tem segunda fase. O último concurso foi em 2009, a prova objetiva é no estilo ABCDE, então não é certo e errado estilo CESP, é ABCDE, com muita ênfase em cobrança de lei, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Como é que a prova objetiva acontece? Você tem conhecimentos gerais, nesses conhecimentos gerais você vai ter 40 questões, mas elas cada uma valem um ponto. Cada uma vale um ponto, melhor dizendo. O conjunto de questões de conhecimentos gerais, aí sim valem 40. Cada questão vale um ponto, no somatório nós temos 40 pontos em jogo nos conhecimentos gerais. E aí o que é que cai nos conhecimentos gerais? Língua portuguesa, tudo bem. Matemática. Eu sabia que eu viveria para ver cair matemática em um concurso para procurador. Eu acho que eu me daria bem, porque eu ensinava física, química e matemática nos idos do segundo grau. Então, língua portuguesa, cai matemática para procurador e atualidades e convivência societária. Aí tudo bem, aqui atualidades e convivência societária tem os pontos lá no edital, mas cai matemática. São 40 questões de conhecimentos gerais, peso 1, o somatório vale 40. Conhecimentos específicos são só 20 questões, mas com peso 3. Então, no somatório, as questões valem 60. E aí cai constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, trabalho e processo do trabalho, e tributário e financeiro. Então você tem aqui, de conhecimentos gerais da PGM Juazeiro do Norte, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, trabalho e processo trabalho, tributário e financeiro. Veja que você tem aí vários direitos para pouca questão. São 20 questões para você cobrar constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, tributário e financeiro. Basicamente aí, se você contabilizar, não dá nem 3 questões por disciplina. Mas você tem todo esse conteúdo e é um conteúdo grande que está previsto no edital para 20 questões com peso 3. Professor, então eu tenho 40 questões de conhecimentos gerais com peso 1, conhecimentos específicos eu tenho 20 questões com peso 3. A prova objetiva então vale 100 pontos, né? Não, vou te explicar que não. Ela só vale 25 pontos e eu vou te mostrar o que eu achei mais estranho nesse edital e eu vou te dizer quem passa na PGM Juazeiro do Norte. Você soma sim aí 100 pontos, mas não vale 100 pontos na nota final do concurso. Vale um quarto disso, nós vamos ver daqui a pouco. Então você tem 4 horas de prova, o corte de cada prova é 50 pontos. Então dos 40 pontos de conhecimentos gerais para passar, você precisa acertar 20, e dos 60 pontos, 20 com peso 3 dos conhecimentos específicos, você precisa acertar metade disso, ou seja, 30 pontos. Corte da prova, 50 pontos. Aí vem a prova de títulos. Não temos segunda fase, vamos direto para a prova de títulos. Na prova de títulos, você tem uma coisa extremamente interessante que o edital diz o seguinte, ó. Doutor vale 6 pontos, mestre vale 4, especialização vale 2. Você tem 6 com 4, 10, mais 2, 12, mas o somatório de títulos você pode chegar até 20 pontos. Então, se você tiver 3 doutorados, você tem 18 pontos, mais uma especialização. Por exemplo, você tem 3 doutorados e uma especialização. Na verdade, quem tem doutorado normalmente tem mestrado. E nesse caso específico, você tem o seguinte. Digamos que você tenha, vamos lá, você tem 2 mestrados e 2 doutorados, para facilitar a conta. Então, você tem 20 pontos. 6, 6, 12, 4, 4, 8, 12 com 8, 20. Você tem aí 20 pontos de títulos. 2 doutorados, 2 mestrados. Então, 2 doutorados, 2 mestrados te dá 20 pontos de títulos.
Cada doutor vale 6, cada mestre vale 4, cada especialização vale 2, mas o edital diz que você pode somar até 20 pontos. Então você vai somando esses títulos até chegar a 20 pontos, que é o máximo de títulos total. O que eu vou te dizer agora é o que define ou o que vai definir as pessoas que vão ser aprovadas na PGM Juazeiro do Norte, na minha opinião. A nota final do concurso nos termos do edital é assim: nota da prova objetiva 1, ou da prova de conhecimentos gerais objetivo, mais 3 vezes a nota da prova objetiva 2, que é a nota de conhecimentos específicos, vezes 3. Então você tem peso 3 para conhecimentos específicos e peso 1 para conhecimentos gerais. Peso 3 para a parte jurídica e peso 1 para a parte não jurídica. Então você vai ter 40 pontos de conhecimentos gerais em jogo e 60 pontos de conhecimentos específicos em jogo. Isso aí a gente já tinha entendido. Mas a nota final do concurso é o somatório desses pesos do conhecimento geral e do conhecimento específico dividido por 4 mais a nota de títulos. Veja que você tem o seguinte, ó. Se eu acertar o máximo de questões de conhecimentos gerais e específicos, eu tiro 100 na prova. 40 gerais, 60 específicos. Somo 100, mas na nota final do concurso eu divido isso por 4. Ou seja, dividindo isso por 4, você tem o quê? Que a prova objetiva vale 25 pontos apenas. E quanto vale a prova de títulos? 20. O concurso tem 45 pontos em jogo, dos quais 20 representam prova de títulos. Quem vai passar na PGM Juazeiro do Norte é quem tiver títulos. Fica claro isso. É matemática pura. Contra esses argumentos matemáticos não existe, contra esses fatos matemáticos, melhor dizendo, não existem argumentos. Você não tem 100 pontos de prova objetiva mais 20 de títulos em jogo. Na nota final do concurso, a média existe uma ponderação, e aí você tem 100 pontos de prova objetiva que na verdade valem 25, somados ao máximo de 20 de títulos. Então, quem vai estar, na minha opinião, entre os 3 aprovados para procurador e o aprovado para procurador autárquico é aquele que conseguir acertar o máximo de questões objetivas, mas obrigatoriamente essa pessoa vai ultrapassar todas as outras pessoas do concurso que não tenham títulos. 20 pontos de títulos em 45 pontos em jogo. É muita coisa. É coisa demais. Chega a ser absurdo. Óbvio, de novo, na minha opinião, o edital nem é bom nem é ruim. Ele é bom ou ruim para você. A minha avaliação como professor, eu acho aqui desigual. Primeiro, é um concurso que não tem, nesse caso, prova subjetiva. Segundo, é um concurso cuja prova de títulos representa 20 pontos de 45 pontos totais. Eu não gosto de prova assim. Se fosse para mim, eu não gostaria. Não nesse caso específico pela ausência de títulos, mas porque eu acredito que os títulos não podem, nesse caso, ter uma pontuação ou um grau de valoração numa prova tão exacerbado quanto o que nós vemos aqui. Eu vou estabelecer apenas 2 situações aqui para que você entenda. Vamos analisar isso aqui, ó. Caso 1, se você fechar a prova e tiver 0 de títulos, você tira 25 pontos no total. 100, ou seja, você acertou 40, mais 20 vezes 3, 60, 100, dividido por 4, 25, mais 0, 25. Sua nota é 25. Imagine que a pessoa acerta o mínimo da prova, o mínimo do corte, que é 50%, e ela tem, nesse caso, 15 pontos de título. Vamos analisar essa situação. Se a pessoa acertou o mínimo, então ela vai ter 50 dividido por 4, mais 15. Esse somatório dá 27,5 e essa pessoa está na tua frente. Você fechou a prova e não vai passar. Se essa situação acontecer aqui para procurador autárquico, que é só uma vaga, você fechou a prova e não vai passar, porque a pessoa acertou 50% da prova, tinha 15 pontos de título e passou na tua frente, porque a pontuação de títulos no concurso é exacerbada, além de não termos segunda fase. Essa é a PGM Juazeiro do Norte. Espero que você tenha visto isso no edital. Se não viu, fico feliz de chamar a tua atenção, porque não é somente uma prova objetiva com títulos, é uma prova objetiva mais títulos, com 45 pontos em jogo, dos quais 25 estão na prova objetiva e 20 estão na prova de títulos. É a PGM Juazeiro do Norte. Acredito que vai despertar o interesse, principalmente do pessoal do Nordeste, por ser Ceará, e nesse caso específico, acredito que será um concurso concorrido, mas bem sui generis e com a prova de títulos extremamente supervalorizada nos termos do edital, além de cair aqui muita disciplina para pouca questão na parte jurídica, e além de cair matemática em conhecimentos gerais,
o que é extremamente sui generis. Esse edital é muito sui generis por várias razões. Primeiro, porque cai matemática no edital para procurador. Segundo, porque você tem muitas disciplinas jurídicas para apenas 20 questões. Terceiro, porque você tem aí uma prova de títulos que corresponde a 20 pontos de 45 em jogo. É o edital da PGM Juazeiro. Espero que você tenha entendido todas essas características e que esse vídeo te ajude a decidir se você faz ou não a PGM Juazeiro do Norte. Acredito que muitas pessoas farão, como disse, é uma Procuradoria do Nordeste, Ceará, e paga não somente os 3.500 previstos no edital, como também tem honorários. Então, vai servir para muita gente, inclusive provavelmente como concurso trampolim, para que se passe aqui e se continue estudando para passar em outras coisas. Ok? Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser receber vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.